Existem florestas pelo mundo que podem ter um clima meio sombrio, sendo fontes de lendas sinistras que são fruto da imaginação de alguém ou mesmo de acontecimentos reais que podem ter envolvido medo e visões fantasmagóricas que muitas pessoas juram ter presenciado. Algumas delas viraram até inspiração para histórias de livros e filmes. Se você for um viajante do mundo e passar pelos países em que estas florestas estão, que tal testar a sua coragem para dar uma voltinha por elas? De preferência, durante a noite. Confira abaixo 10 das florestas mais sinistras do mundo. Em 10º lugar, Floresta de Rothemurchus, Escócia. A Escócia é um país incrível, de natureza deslumbrante e com muitas florestas. Porém, mesmo com a beleza, algumas paisagens escocesas parecem ser meio assombradas e sinistras. Talvez isso tenha a ver com o clima de lá, que é sempre meio chuvoso, nebuloso e com muito vento. Mas a luz que incide sobre elas, ainda mais quando vinda da lua, é o que tem papel fundamental nesse caso. As sombras escuras e cinzentas misturadas pelas tonalidades de marrons e verdes das florestas causam uma sensação macabra de isolamento nas noites negras dos longos invernos escoceses. Como se não bastasse, a floresta de Rothemurchus abriga o túmulo de um chefe do clã Shaw de Tordarroch. Diz a lenda que o fantasma desse homem aparece por lá e tem quase 2 metros de altura, desafiando os visitantes para a batalha. Dizem ainda que se os confrontados demonstrarem medo, eles nunca são vistos novamente. Por outro lado, se eles aceitam o desafio, nada acontece com eles. Na 9ª posição, Floresta de Morgan Monroe, Indiana, Estados Unidos. De acordo com o site Brains, a floresta estadual de Morgan Monroe, em Indiana, nos Estados Unidos, inclui terras agrícolas abandonadas e floresta estacional decidual. Para tornar tudo mais assustador, a área abriga um pequeno cemitério em uma área isolada e deserta no final de uma trilha. Existe uma lenda que diz que uma mulher de preto assombra o cemitério de noite, sendo que ela está de luto pela perda de um ente querido e persegue os visitantes. Além disso, rumores locais afirmam ainda que o cemitério tinha uma conexão com um culto religioso que realizava rituais bizarros de magia negra. Seja o que for, o lugar acabou atraindo visitantes curiosos e caçadores de fantasma. Na 8ª colocação, Dal Hill, na Índia. A floresta de Dal Hill, em Kurseong, na Índia, é tida como um dos lugares mais assombrados do país. Os moradores da região dizem que muitos acidentes têm ocorrido na área, onde existe também uma escola, que seria onde os espíritos vivem, segundo eles. Durante as longas férias escolares, pessoas dizem que ouvem passos nos salões. E o pior, vários assassinatos já foram cometidos na floresta e dizem que existe um menino sem cabeça que assombra uma das estradas que passa por ela. Diz a lenda local que qualquer pessoa que vê o fantasma será assombrada por ele para sempre, até mesmo em seus sonhos. Fontes alegam que algumas pessoas da região cometeram suicídio porque eram assombradas pelo menino sem cabeça. Mas nada é realmente comprovado. Em 7º lugar, Old House Woods, Virgínia, nos Estados Unidos. Old House Woods é uma floresta que está localizada rente à baía da área de Tidewater, no estado de Virgínia, Estados Unidos da América, um local que era uma porta ativa nas eras revolucionárias, bem como durante a Guerra Civil. Dizem que o lugar é palco de vários fenômenos sobrenaturais, tendo atividade paranormal relacionada com escravos e soldados espanhóis. Existe uma história conhecida por lá, de um pescador de nome Ben Feribe, que vivia na Bahia no início do século XX. Certa noite, o homem estava pescando e viu o que ele descreveu como uma frota de navios que não eram comuns daquele tempo. Além disso, eles vieram em sua direção e ele disse que foi quase atingido. Feribe contou a história a um repórter de um jornal local, em 1926, e também disse que depois que os navios passaram, ouviu bela música. O homem contou ainda que os navios pairavam sobre o mar e tinham escadas de corda, onde espectros com formas de homens carregavam ferramentas e outros objetos. Na 6ª posição, Baulibolê,
na Irlanda do Norte. A floresta de Ballyboley, em Larne, na Irlanda do Norte, é bonita, mas também é extremamente fria, sombria e bastante sinistra. Com todas essas características, obviamente o local virou alvo de lendas locais sobre acontecimentos terríveis e fenômenos sobrenaturais. Dizem que a floresta é até uma porta de entrada para outro mundo, isso de acordo com uma lenda celta. Apesar de nenhum fato concreto ter sido comprovado, dizem que os moradores da região não se atrevem a colocar o pé entre as árvores de Ballyboley. Talvez isso seja efeito das várias lendas que cercam o lugar. Algumas sugerem que já foram vistas e ouvidas por lá figuras humanas vestidas de trapos marrons, além de árvores manchadas de sangue, colunas de fumaça negra, sussurros misteriosos e vozes gritando. Dizem ainda que entre os séculos XV e XVII muitas pessoas desapareceram por lá e nunca mais voltaram. Em quinto lugar, Screaming Woods, na Inglaterra. O vilarejo de Pluckley, em Kent, Inglaterra, está até no Guinness Book como vila britânica mais mal assombrada. Como se esse título já não fosse suficiente, o vilarejo também é o lar da floresta de Screaming Woods. Aqui se destacar que Screaming é gritando em inglês, então daí já dá para ter uma noção da fama do lugar. Muitas pessoas dizem que testemunharam muitos gritos emanados da floresta, afirmando que são causados por fantasmas de pessoas que se perderam e acabaram morrendo por lá. Rumores da região também apontam que passos são ouvidos com frequência, além da visão de um fantasma de um velho soldado e de um coronel do século XVIII, sendo que ambos teriam cometido suicídio e seus espíritos vagam pela área. Na quarta posição, Oia Baciu, na Romênia. Nesta floresta, além de fenômenos estranhos, dizem que os extraterrestres também gostam de aparecer. Localizada na região romena de Ardeal, esta densa floresta é praticamente conhecida como o Triângulo das Bermudas da Romênia e traz relatos de visitantes, que dizem ter presenciado sumiços e fenômenos inexplicáveis, sentindo náuseas e tonturas, e até queimaduras. Outros viram discos voadores, ouviram vozes e passos, e também afirmam ter, de certa forma, viajado no tempo. Uma lenda local diz que um pastor entrou na floresta com 200 ovelhas, mas que ele e os animais desapareceram sem deixar rastro. Outra história diz que uma mulher entrou na floresta e ressurgiu sem ter ideia de quanto tempo havia passado. Talvez a teoria mais fascinante em torno do Oia Baciu é que toda a área tem sido descrita como uma porta de entrada para outra dimensão, tornando-se objeto de especulação de estudiosos de paranormalidade e ufólogos. Na terceira posição, Floresta Negra, na Alemanha. Apesar de encantadora, a Floresta Negra, na Alemanha, é alvo de muitas lendas e histórias, sendo que foi uma das inspirações para os contos dos irmãos Grimm, autores dos maiores clássicos de contos de fadas como Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela, João e Maria e Bela Adormecida. A floresta leva esse nome pela mata ser bem fechada com as árvores tão densas e unidas, que a luz do sol raramente consegue penetrar em seu interior. Essa característica que leva e sempre levou à ocorrência das mais diversas lendas e inspirações de escritores de ficção. Isso torna o local ideal para criaturas mitológicas como feiticeiros, lobisomens, lobos malvados, bruxas e até anões de bom coração. Em segundo lugar, Floresta da Isla de Las Bonecas, no México. Você tem aflição de bonecas, é melhor passar longe desse lugar. A floresta que existe na Isla de Las Bonecas, Ilha das Bonecas, no México tem árvores repletas de bonecas velhas penduradas, o que mais parece um cenário perfeito de filme de terror. Hannibal curtiria. De acordo com a história, o único habitante da ilha, Dom Julião Santana, descobriu o corpo de uma menina em um de seus canais há mais de 50 anos atrás. No mesmo local, ele teria encontrado uma boneca também boiando na água. Então, em homenagem à garotinha morta, ele pendurou o brinquedo em uma árvore, o que seria a primeira de milhares de bonecas que ele mesmo pendurou até 2001, quando se afogou no mesmo canal. Em primeiro lugar, e ocupando o lugar mais alto do pódio, Aokigahara, no Japão. Infelizmente, nessa floresta, não há lendas, mas verdades. Também conhecida como o Mar de Vores, a floresta de Aokigahara fica localizada abaixo do Monte Fuji.
Um local onde a vegetação cresceu sobre rocha vulcânica e abriga ainda diversas cavernas geladas, que são destinos turísticos populares. O problema é que o local é o segundo lugar mais popular na Terra pela ocorrência de suicídios. O primeiro é a Golden Gate em San Francisco. Espiritualistas japoneses acreditam que os suicídios cometidos na floresta têm permeado as árvores de Aokigahara, gerando atividade paranormal e fazendo com que quem entre nela não consiga escapar. Segundo as estatísticas, a maioria dos suicídios é de enforcamentos ou overdose de drogas. O trabalho de remoção dos corpos sobra para os trabalhadores florestais, que têm de transportá-los para a estação local, onde alguém tem que passar a noite com eles. Geralmente, são deixados sozinhos para serem levados no outro dia de manhã. Acredita-se que os fantasmas das vítimas gritam durante a noite e que seus corpos se movem. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdos.